Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Quero iniciar com esse provérbio, né, que é um versículo bem curto, mas eu quero focar mais na parte A desse versículo, né, que fala: o Senhor faz tudo para o seu devido propósito. Então, quem escreveu, né, esse provérbio foi Salomão, né? Salomão, né, um dos homens mais sábios aí que houve aí nessa terra, que escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cantares, Eclesiastes. Então, é um homem que muito rico, né, em sabedoria. Quando Deus se apresenta para Salomão: o que tu queres? Aí fala: quero que o Senhor me dê entendimento, sabedoria, para poder cuidar do teu povo, para poder liderar o teu povo. Isso só não agradou a Deus de uma tal forma que ele só não deu sabedoria, mas deu todas as coisas que Salomão olhou e desejou, aquilo ele possuiu. Então, eu quero dizer para vocês, gente, o tema da mensagem de hoje é: existe propósito para você. Amém, gente? Existe propósito na nossa vida, existe propósito na minha, na sua vida, existe propósito onde Deus te colocou, existe um propósito na tua vida. Meu Deus, gente. Então, por mais que seja curto, né, esse versículo, ainda mais essa passagem, mas ela tem uma profundidade muito grande, porque o Senhor faz tudo no seu devido propósito. Então não existe nada que aconteça nessa vida que não tenha propósito do Senhor, porque o Senhor ele não faz nada no improviso, gente. Quem improvisa somos nós. Quem improvisa em uma série de coisas somos nós, mas o Senhor ele não improvisa. O Senhor ele desejou a tua vinda, o Senhor desejou a tua vida, o Senhor ele desejou a tua casa, a tua família, o Senhor desejou e deseja o teu coração. Não é no improviso que ele quer o teu coração, não é no improviso que ele te colocou aonde você está, não é no improviso que você nasceu, ó. Eu estive no Rio em dezembro, gente, fui atualizar, né, o meu sotaque. Então não é na improviso, meu Deus, deu ruim. Como é que é? No improviso não, era outra palavra. Improviso, não, deu ruim. Não é nisso aí que Deus ele pensou em você. Deus ele pensou em você porque ele queria você. Meu, que incrível isso, né? Isso é poderoso, gente. Isso é bom. Mas tem um mais, né? Mas Deus ele estabeleceu e estabelece, gente, alguns mecanismos, algumas ferramentas para que a gente possa viver os propósitos de Deus na nossa vida. Porque tem muita gente que talvez está há bastante tempo na caminhada com Cristo e ainda não identificou o propósito dela com Deus. Quem não? Gente, eu fui uma pessoa muito assim, ó, muito feliz, né? Porque o Senhor, ele soprou no meu coração aquilo que Ele queria para a minha vida. E a partir daí eu comecei a entrar de cabeça, ó. Eu comecei a trabalhar para sobreviver e comecei a preparar para pregar, para viver. E graças a Deus, nós descobrimos o nosso propósito no Senhor muito cedo. E quando nós descobrimos, foi assim, ó. A gente começou a andar de acordo com aquilo que o Senhor tinha para a nossa vida. E a gente continua andando, porque em Deus existe um propósito. Então não existe nada, gente, que aconteça, nada que é liberado do céu, nenhuma ação divina, não existe nenhuma meta, não existe nada que não venha de um propósito do Senhor sobre a nossa vida. E Deus ele leva tão a sério
os seus princípios, que Ele é capaz de ignorar a tua própria vontade para poder seguir os seus princípios. Dá uma confusão, né? Faz até um pouco de heresia, né? Mas Deus, Ele é tão fiel, gente, à tua palavra, os seus princípios, que Ele é capaz de ignorar a tua própria vontade para poder seguir os teus princípios. E um dos princípios do Senhor é a vontade permissiva do Senhor. A vontade permissiva do Senhor é aquela vontade, né? A vontade que Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida, mas não é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Existe a vontade permissiva e existe a vontade diretiva do Senhor. A vontade diretiva é aquela vontade que Ele desenhou, que Ele quer que a gente ande. É o propósito nosso na terra, de Deus sobre nós na terra. E a vontade permissiva, né? Ela vai fazer com que o princípio do Senhor é que nós sejamos livres. O reino de Deus não é um reino de escravidão. O reino de Deus não é um reino de trabalho e de coisa que você não tem onde opinar, você não tem direito de se expressar, de ser livre. O reino de Deus não combina com isso. O reino de Deus, ele é livre. E é por isso que quando Jesus ele veio sobre essa terra, as pessoas não entendiam Jesus, não entendiam o reino dos céus. E isso causava um conflito de pensamento, de emoções nas pessoas. Porque as pessoas achavam que Jesus ele ia vir como o rei, ia tomar o império de Roma, ia acabar com todo mundo numa espada, como um guerreiro. E Jesus vem como um servo. E Jesus vem como um servo. Isso é incrível, gente. Lá em Lucas 24, 37, está na versão mensagem, né? Então vai ficar diferente, mas é uma versão mais simplificada, né? Jesus vai falar assim, ó, minuto depois eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu, os reis gostam de mostrar o seu poder e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Aí que entra, né? O conflito, né, de pensamentos. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servido? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que o meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino, e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidade no meio do povo. Olha que incrível, gente. O Rei da Glória, ele desceu perguntando, o que vocês preferem? Vocês preferem comer ou ser servido? Ou vocês preferem comer e ser servido, né? Comer ou ser servido? Ou vocês preferem comer e ser servidos? Agora eu, porém, assumi um lugar entre vocês de servo. Eu não estou comendo, eu não estou bebendo, eu só estou servindo. Isso causa um confronto. Eu lembro que quando a gente estava em São Paulo, lá na conferência, né, de jovens lá, e a gente foi no restaurante lá e tal, e aí eu sentei assim no restaurante, né, aí falei, amor, quando é que vem os caras para servir a gente? Ela falou, não, você tem que pegar lá, você mesmo se serve. Eu falei, caramba, vou ter que ir lá, nós estamos cheião, tem que ir lá embaixo buscar. Aí eu comecei a reclamar. E aí eu olho isso aqui e vejo, o que vocês preferem, comer ou servir? Então a vontade permissiva de Deus, gente, Deus é tão fiel a ela, que Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida, baseado nas nossas escolhas.
Então, a ideia de Deus é fazer a gente de um povo livre. E aí, eu quero pegar agora, vou entrar para a palavra, quero entrar na vida de Daniel, né? No livro de Daniel, sobre o propósito dele na Babilônia. Sabe, talvez a gente olha para a nossa vida e talvez a gente não consegue compreender e não consegue entender o propósito de Deus sobre o que a gente está vivendo, ou o que a gente está passando, ou o lugar que a gente está. E o livro de Daniel, ele é bem bacana sobre isso. Vamos abrir comigo Daniel 3:4. Vai dizer assim, ó: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, da saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo, será imediatamente atirado no mar fornalha de chamas. Então, gente, por que Ananias, Azarias e Misael foram jogados, né, na fornalha ardente, porque eles não se prostraram? E por que eles não ficaram em chama, gente? Porque Daniel queimava mais que a fornalha. O seu coração tinha mais chama do que aquela fornalha. E aí, para a gente entender o que era a Babilônia, gente, a Babilônia era um dos maiores impérios que existiu nessa terra. É onde aconteciam os maiores rituais satânicos e tudo de ruim, místicos e sei mais o que, idolatria, que acontecia naquela época, era através da Babilônia. Lá em Apocalipse vai falar, a grande Babilônia. Então era um império muito poderoso. E aí o rei Nabucodonosor, ele foi lá, né, atrás de jovens que eram cultos, que eram inteligentes, que eram fortes, de boa aparência, e pegaram esses jovens para ser escravo. E eu lembro que essa mensagem, ela começou a ecoar no nosso coração, foi na última vigília do Tamo Junto, que a gente fez ali, e Deus falava muito no nosso coração e sobre uma vida em chamas, sabe, sobre uma vida onde o nosso coração queima de amor, sobre uma vida onde o nosso coração ele está mais quente que as chamas de lá de fora, as chamas da tentação, as chamas da vida, as chamas desse mundo. Nosso coração está mais quente de viver isso. E aí começou a vir a pergunta: como manter um coração em chama? Como permanecer um coração em chama? E o grande problema, gente, é que a gente começa a padronizar as coisas. A gente começa a padronizar a nossa adoração, a gente começa a padronizar o louvor, a gente começa a padronizar uma série de coisas. A gente começa a padronizar a nossa vida em Deus. Tudo se torna um padrão. Tudo se torna até o teto. A pastora Fê pregou quarta passada sobre as águas que vinham no tornozelo. Sabe, tudo se torna... tá bom a água no tornozelo. Tá bom a água até o joelho, tá bom. E como é que eu posso me contentar e padronizar uma adoração aonde existe um oceano tão fundo em Deus, na qual Ele quer que a gente mergulhe e experimente coisas que a gente nem imagina que há nele?
lugares e acesso na presença dele, que a gente nem imagina. Que a gente, uma vida inteira com Cristo, 90 anos de crente, coisa que a gente ainda nem experimentou. Para quem é da antiga, né? Tinha a pastora Eleni, ela já era de idade e tudo mais, e ela veio pregar no domingo de manhã, gente. Eu nunca fui tão constrangido pela presença de Deus como eu vi aquela mulher pregando. E ela, quando foi subir aqui, ela tropeçou e caiu assim de joelho. Gente, ela quebrou o joelho. E ela pregando aqui, ó. Pregando. Numa presença, malandro. Meu Deus do céu. Nossa, você estava aqui, eu só chorava. A igreja assim, ó. Quieta assim, ó. Todo mundo chorando. Cara, um negócio, tava um ambiente que, falei, meu Deus do céu, cara. E eu fiquei pensando, será que eu, quando chegar nessa idade, eu vou carregar talvez isso que ela está carregando? Será que eu vou chegar nessa idade e ainda vou estar chorando pela a mesma mensagem que eu leio há 30 anos? E a gente começa a padronizar a nossa mensagem, aonde eu preciso ouvir algo novo para poder fazer sentido em meus dias. Eu preciso de algo novo. E como que faz para se tornar um coração em chamas como o desses jovens? Sabe, os jovens, quando eles foram capturados e foram para esse grande império, a grande Babilônia, gente, os jovens, eles estiveram diante das melhores comidas daquela época. Naquela época lá, gente, não tinha um Foquinhas, não tinha um Big Mac. Aquela época lá não tinha as coisas boas que hoje a gente tem, graças a Deus, né? E aí eles chegam diante de um império onde tem a melhor comida para o rei mais poderoso daquela época. Vamos abrir comigo 1 Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu para os chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Então, o primeiro ponto, gente, como se manter um coração em chama, se chama santidade. E por mais que a gente pense que santidade é algo que eu preciso estar na igreja todos os dias para ser santo. Eu preciso doar tudo que eu tenho para ser santo. Eu preciso, gente, tudo isso é muito lindo, muito top. Amém, faça isso. Santidade, gente, não tem nada a ver com isso. O significado de santidade significa kadosh. Kadosh é igual separação. Então, santidade significa separação. Então, sempre que eu me separo de algo isso é santidade. E talvez nós estamos frequentando a igreja todos os dias, achando que estamos santos, mas nós não conseguimos nos separar de muitas coisas. Do vício, nós não conseguimos nos separar de mentiras. Então, santidade não tem nada a ver com a tua performance de busca, de sei lá o que, de leitura. Vou ler a Bíblia toda em 3 meses. Olha que lindo, top, faça. Mas separação, gente, tem a ver com santidade, tem a ver com separação. Então, enquanto eu não me separar de tudo aquilo que me afasta de Deus, eu não estou andando em santidade.
Entende? Então, mesmo a palavra basicamente parecida, é igual decisão. Decisão é cortar fora. Então, para eu ter uma vida santificada no Senhor, eu preciso ser decisivo a tudo aquilo que me afasta dele. Se a pornografia me afasta, eu preciso tomar uma decisão de uma vez por todas e parar, procurar ajuda, aconselhamento. Eu por muito tempo fui preso nisso. Eu só fui liberto quando falei para Tainá, falei, amor, eu tenho uma coisa de te confessar. Então existe coisa, gente, que não vai ser na força do teu braço, não. Existe coisa que vai ser na dependência. Que a gente vai falar mais um pouco sobre isso também. Então, lá em Daniel 1:8, ele vai dizer que os jovens, eles pediram, né, para se abster tudo daquilo. E lá no 10 vai dizer assim, apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se vocês os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, e se ele os achar menos saudáveis do que os jovens da tua mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então a grande mentira de Satanás, gente, para quem quer andar em santidade, sabe o que é, gente? Ele vai dizer que para você andar em santidade, você vai estar com o rosto pálido, como os jovens. O homem falou lá, o copeiro lá falou para os jovens: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, porque se você não comer da picanha do rei, as comidas, né, oferecidas aos deuses, eu tenho medo de vocês ficarem com um semblante de fraco, com fome, cansado, desanimado. Então eu preciso que vocês comam essas comidas. Então a maior mentira de Satanás sobre para quem quer andar em santidade é dizer que você vai ficar com o rosto pálido. Está entendendo, gente? É dizendo que você vai ficar fraco se você não comer da comida do rei. É dizendo que você vai estar com o rosto de desânimo porque você não está comendo a comida do rei. Essa é a maior mentira de Satanás. E é igual a serpente que chegou para ela e falou: é verdade mesmo que você não pode comer de todos os frutos desse jardim? É todos, gente? Meu Deus, que bicho mentiroso, né? Olha! Aí ela falou: moço, não é todos não, é uma só, né? Ela falando com essa Maria. E aí Eva lá come fruto. E aí começa a dar a visão que o nosso Deus é um estraga-prazer, né? Ele coloca um monte de coisas gostosas no mundo e a gente não pode comer. Ai, gente, sabe qual que é a virada de chave nisso aí? É que o nosso Deus, Ele é a fonte de todo o prazer. Ainda que possa estar um monte de árvores dentro do jardim, tente experimentar o Deus que criou o prazer. Tenta experimentar a fonte de todo o prazer. Então você imagina acessar, gente, essa fonte de prazer, aonde não vai ser mais a bebida que vai me deixar alegre. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu só ficava alegre quando eu começava a beber. Eu só ficava soltinho, só ficava feliz quando eu tinha aquilo. Até que eu encontrei a fonte de prazer. E ele falou assim: ó, você é alegre não é por causa da bebida, mas por causa de mim. E por muito tempo eu falava: amor, acho que eu sou alegre demais. Ela falou assim: Douglas, você é alegre porque Deus te fez alegre, e seja alegre. Não tenta se moldar aos padrões do que as pessoas querem que você seja.
Se você é alegre, seja alegre. Se você é feliz, seja feliz. Porque Deus que preparou e que criou um propósito para a tua vida, Ele não fez o improviso, mas Ele desejou do teu jeitinho, alegre, do teu jeito de falar. E o segundo ponto, gente, como se manter, né, em chamas, é não se dobrar para os ídolos de hoje. Daniel 3,4 vai dizer: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada a homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, vou pular porque, meu Deus, é instrumento difícil falar, né? Por que não botar uma guitarra, um violão, um teclado? Toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar, vai acontecer o quê, gente? Olha que coisa linda isso aqui. E não adorá-lo, será imediatamente lançado aonde, gente? Na fornalha em chama. Então aqui já está o segundo ponto. Como se manter um coração em chama? Não se dobrar para os ídolos de hoje. Não se dobrar vai nos colocar um coração em chama. E qual que é o ídolo dessa geração, gente? O narcisismo. É o meu eu, é a minha vontade, é a minha vaidade, é o meu eu em primeiro lugar. É o maior ídolo de hoje. Sabe? Eu me pego às vezes nisso, hein? Entendeu? Eu fico 1 hora, gente, para arrumar o cabelo, a barba. Gente, eu sou um pouco vaidoso assim. Eu fico 1 hora, falei, amor, tá bom? Tá. Amor, tá bom? Tá. Amor, vou botar o... Não tá bom não, não senti tá bom, não teu com firmeza não. Tá na sofre, malandro. E aí ele manda fazer uma estátua de 27 metros, e quando tocar a música, tem que se dobrar até ela. E a pergunta que fica, gente, quem não vai se prostrar para a sua própria imagem de 27 metros? Quando Jesus falou, o que vocês preferem, comer ou servir? Ou comer e ser servido? Eu assumi vocês no lugar de servo. Sabe, o próprio Jesus jogou fora toda a reputação de Deus, toda a sua reputação da tua soberania, do trono de Deus, e desceu para viver em um útero escuro, sozinho, e cresceu, passando por fase. Por que já não veio pronto, né? Por que já não desceu já com 33 anos, quebrando tudo? Mas ele desceu desde pequenininho para nos mostrar e nos dar um modelo a ser seguido, um modelo de contemplação. Então o maior ídolo desse tempo, gente, é o nosso eu, nossas vontades, sabe? É o nosso em primeiro lugar, é a nossa reputação, sabe? Que se dane para a minha reputação. Eu quero é que Cristo ele seja glorificado. Não ferindo Cristo está ótimo. Não ferindo Ele está ótimo. Sabe por quê, gente? Um discípulo de Jesus, ele não vive para si mesmo. Um discípulo de Jesus, ele vive pendurado no madeiro. Sabe? Quantos são aqueles que vão ser discípulos de Jesus e andar pendurado no madeiro? O pastor falou até domingo sobre seguir, né? A gente segue Cristiano Ronaldo, a gente segue sei lá quem, a gente segue sei lá quem mais. Mas seguir, né, o famoso talmadim, né, de discípulo, ele não tem nada a ver com quem te segue no Instagram.
o seguir, ele anda tão próximo que o mestre, a poeira dele nos suja todo, porque a gente está tão próximo a ele, está andando tão próximo, que a poeira dos seus pés vai levantando e vai nos sujando. Então o verdadeiro discípulo, ele vai fazendo aquilo que o seu... Que é brincadeira, meu mestre mandou, quem já brincou disso? Então o verdadeiro discípulo de Jesus, gente, ele anda pendurado no madeiro, porque o meu mestre andou também. Mas a gente não quer nem ver o madeiro de longe. A gente não quer nem ver. Sabe, eu vi uma postagem há um tempo atrás, ano passado, né? Mas foi mês passado. Uma postagem que falou muito forte assim no meu coração, sabe? Que a gente busca muitas coisas, gente. A gente busca as coisas bonitas em Deus, sabe? A gente busca ir para as missões, a gente começa a romantizar as missões, a gente começa a romantizar o evangelismo, a gente começa a romantizar o ID, o envia-nos, sabe? Mas acontece que foi até essa postagem, falou: se Deus te enviasse para um trabalho comum, o que você faria? Para o teu trabalho. E se Deus te enviasse? Se ao invés de Deus te enviar lá para as nações, Deus te enviasse para o teu trabalho. Se ao invés de Deus te dar viagens, passaportes, e Deus te desse a mesma rua todos os dias, o que aconteceria? Se uma vez Deus te desse a multidão para você ministrar, para você tocar, para você cantar, para você pregar, para você fazer não sei o quê, e te desse a tua família, o que aconteceria? E Deus está fazendo isso, está enviando todo dia um monte de evangelistas. Deus está enviando todos os dias. Mas a gente só padronizamos o ID. E nós queremos as nações para fazer sentido. Nós queremos as ruas da África para poder fazer sentido. Nós queremos sei aonde, em outro país, para poder fazer sentido. E Deus está enviando o tempo todo essa igreja. Está enviando para outubro, está enviando para as ruas, está enviando para o abrigo, está enviando para o hospital, está enviando para ficar aqui em cima, no domingo de manhã, entregando um copo de água para as pessoas. E por que a gente não se interessa? Por que a gente não faz fila para ajudar e está ali? Por que, gente? Porque não faz sentido, só vai fazer sentido quando eu estiver nas nações. Só vai fazer sentido se eu estiver em outro país, se eu estiver romantizando, se eu estiver postando, se eu estiver na Amazônia, só vai fazer sentido. E aí a gente entra no loop de padronizar as coisas do reino. A gente começa a padronizar tudo. E aí quando você pega esses jovens que saíram das suas famílias, cheio de ousadia, cheio de se negando, rejeitando comida do rei, rejeitando se prostrar, rejeitando qualquer tipo de conforto ou luxo, rejeitando qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de estátua.
E aí, como não manter um coração em chama desse jeito? Como não ser inflamado pela presença do Senhor desse jeito? Como o Senhor vai olhar para esse jovem e falar: meu Deus, eu tenho que ir lá junto com ele nessa fornalha, e vou dançar junto com eles. Até que o rei fala: oh, não só tinha 3 ali, eu estou vendo mais um. Como que não vai manifestar a glória de Deus? Como que não vai manifestar a presença de Deus? Como não vai? Como não vai? Se o nosso coração está disposto a morrer por Ele, meu Deus, cara. Se o nosso coração está sendo disposto a ser jogado numa fornalha de fogo, como não? Tu acha que o pessoal lá na Nigéria, lá que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão igreja pegando fogo e tudo, perseguição, você acha que eles não estão vendo nada? Você acha que eles estão padronizando o seu estilo de adoração e de discípulo de Jesus? Você acha que eles estão tendo crise de, meu Deus, fala comigo hoje, eu preciso pregar? Você acha que estão tendo crise? Meu Deus, me usa. Meu Deus, gente. Vocês acham que eles não estão vendo nada? É claro que está vendo. É claro que está vendo. E o terceiro ponto, gente. É sobre o tema dessa noite, ó, desse ano da nossa igreja, a aliança. A aliança, né? A comunhão verdadeira. Ela aquece, ela nos coloca em chama. Não tem como eu permanecer com meu coração em chama sem aliança, sem comunhão, sem o partir do pão, sem abrir a porta da minha casa. Não tem como eu permanecer em chama sem uma comunhão verdadeira. Verdadeira ao ponto de você tomar prejuízo, talvez, para uma amizade. Verdadeira ao tal ponto de eu não só buscar e ser beneficiado através dessa amizade. Verdadeira a tal ponto de eu amar o jeitinho grosso que meu amiguinho tem. Vamos lá, para finalizar, 3:12. Daniel 3:12, né? Perdão. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Ai, que coisa linda. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífano, do teclado, da guitarra e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus possa livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Sabe o que é a aliança, gente? Os 3 falaram junto como um coral: ó rei, não precisamos defender-nos diante de ti. Essa é a verdadeira aliança.
A verdadeira aliança, ela fala junto, sabe? Não foi apenas o Abednego, né, que decidiu tomar essa decisão de não se dobrar. Não foi apenas, né, o Sadraque que teve essa decisão de não se dobrar, mas foi os três juntos, como um coral. Nós não vamos nos prostrar. Então isso foi uma comunidade, gente. Sabe, uma comunidade, uma igreja que não se prostra. Uma igreja que decidiu, que cortou fora se prostrar. Sabe, uma amizade, um grupo, um reverb, um connect que decidiu não se prostrar. É uma comunidade, é uma aliança, uma comunhão verdadeira. Então só tem uma forma de ser colocado em chama pelo Senhor, é através da aliança verdadeira, gente. E mais à frente, o Daniel e o jovem vão falar que pode nos jogar na fornalha de fogo, porque o Deus que nós servimos, Ele não só nos livrará da fornalha, mas também das suas mãos, ó Rei. Agora, mesmo se Ele não fizer, nós não nos prostraremos. Aí, meu amigo, eles vão lá, o rei fica furioso, chama lá os homens, começa a aquecer lá 7 vezes mais. Os soldados chegando perto, foi todo fulminado pelo fogo. E eles chegam lá, nem cheiro de fumaça existia nele, nenhum fio de cabelo foi queimado. E aí quando o rei olha, tinha mais um homem lá, dançando junto com eles. Como não, gente? Como ter um coração frio diante disso tudo? Então eu quero, com essa noite, né, compartilhar com vocês 3 pontos, né, como manter um coração em chama. O primeiro é santidade, separação. O segundo é não se prostrar para o ídolo de hoje. E o terceiro é a verdadeira aliança. A verdadeira aliança entre eu e você, entre nós, entre igreja. E por último, gente, para a gente poder ir para o louvor, Daniel 3,17 vai dizer, o Alan pode subir, por favor. Se fomos atirados na fornalha em chamas, ó Deus, a quem prestamos culto, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe, gente? Existe um povo que não está nem aí preocupado se vai morrer, se vai ser perseguido. Sabe, esse povo está lá, ó. Está lá fora, está lá na Nigéria, está lá no Pazaquistão. De pouco tempo recebeu um amigo que é da Jocum, ele estava preparando uma viagem para lá. Ele estava pregando para os muçulmanos. Um tempo atrás veio, acho que 20 pessoas, 30 pessoas da Jocum, e serviram aqui na Oktober, dormindo no chão de uma igreja, comendo a marmita que a gente fazia, a gente levava para eles. Sabe, veio uns que não tinha cobertor, não tinha roupa, mas estavam lá
servindo na Oktober, evangelizando lá dentro. Estavam lá ouvindo pessoas bêbadas vomitando em cima de você, bafo, aquela loucura toda. Estavam lá só para servir. Existe um propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito de Deus no teu trabalho. Existe um propósito de Deus sobre a tua identidade. Existe um propósito de Deus real na tua vida. Eu não estou romantizando, não. Eu estou falando que é real. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não estou querendo massagear ego ou algo do tipo, mas o Deus que nós tanto servimos, Ele se preocupa contigo, Ele se preocupa com as tuas dores, Ele se preocupa com o teu coração, Ele se preocupa com o teu sentimento, Ele se preocupa com as tuas emoções, Ele se preocupa com o teu trabalho, Ele se preocupa com a tua família, com a tua casa, com teus filhos. O Senhor que Deus, nós tanto servimos, Ele é tão sensível quanto de se preocupar com talvez a menor dor que você possa estar enfrentando e que você acha que é nada, comparado a tantas dores que existem. Um Deus que é tão grande, tão majestoso, tão grandioso, Ele é capaz de olhar para nós, para você, de uma forma particular, de uma forma ímpar, de uma forma na qual ninguém olhou para você, como Ele te olha, de uma forma de que ninguém amou você, como Ele te ama. Isaías vai falar que, se eu não me engano, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Só quem é mãe entende isso aqui. Porque quando a mãe está amamentando, a gente sabe quando o filho está com fome. Está na ela assim, ó, a Catarina está com fome, ó, o peito está puxando. E aí Deus fala, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Eu, porém, o Senhor, jamais se esquecerei de você, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. E aí a gente entra num ambiente onde um Deus que é tão grande, tão poderoso, tão rico em amor, tão extravagante, que Ele fala que com amor eterno, eu te amei, com amor eterno. Então a eternidade dele te amou. Não foi até ontem Ele te amou, não foi até hoje que Ele te amou, mas a eternidade, você falhando, Ele está te amando, você está errando, Ele está te amando. Aí com a tua fidelidade te atrair para perto de mim. Esse é o nosso Deus, cara. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que compreende a cada brecha do coração, que compreende os pensamentos. Esse é o nosso Deus, que não se achega até nós para nos acusar e para querer satisfação, mas que chega até nós correndo e com o abraço aberto, como um pai que encontrou o filho que se perdeu. Um pai que viu o filho de longe, foi até ele e abraçou o filho. Porque na cultura judaica, quando o filho ele não pode desonrar o pai, o pai ele vai até o filho que se coloca na posição de escravo, porque pediu a herança do pai para poder gastar tudo, porque achou que lá fora ele poderia ter isso e aquilo, ter um cordeiro para comer com os amigos.
Ele fala: filho, tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui é teu também. Até que ele, caindo em si, ele fala: na casa do meu pai eu tinha morada, na casa do meu pai eu tinha comida com fartura, na casa do meu pai. Então eu vou voltar, me arrependo, vou pedir perdão para o meu pai e vou me colocar em um lugar de servo, de escravo. E aí o pai, avistando de longe o filho, vai correndo até o filho. Essa é a manifestação de Deus sobre a nossa vida. Ele não está querendo que você venha correndo até Ele, mas Ele só está esperando você aparecer lá na porta, lá, ó. Talvez constrangido de vir correndo, talvez com vergonha de vir correndo, por tanta coisa que passou, que viveu, por tanta coisa que abriu mão. Ele compreende. E aí o filho só apareceu na brecha da porta. E o pai vai correndo ao teu encontro e abraça o filho, para mostrar para as pessoas que o filho não desonrou o pai, e para o filho não ser apedrejado por causa da desonra. Está entendendo, gente? Então Deus, Ele não improvisou a tua vida. Deus, Ele não improvisou a tua família. Deus não improvisou o teu trabalho. Deus não improvisou a casa onde tu cresceu. Deus não improvisou. Tudo tem um propósito. E Ele tem um propósito na tua vida.